E a primeira delas é a WEG. A WEG, para quem não sabe, ela é do ramo de industrialização e comercialização aí de materiais e equipamentos elétricos. Ela foi fundada em 1961 e é sediada aí em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. O valor de mercado da WEG hoje, na gravação desse vídeo, é claro, é de 71 bilhões de reais. Então agora a gente vai para a análise da WEG. Eu sempre trago aí 6 critérios básicos para a gente poder analisar as empresas, ou seja, analisar o investimento através de ações. Então o primeiro deles é boa governança. A WEG, ela tem um acionista majoritário, ou seja, ela é toda composta de acionistas, mas ela tem um majoritário que é a WPA. A WPA já está como majoritária da WEG há um bom tempo e todos têm acompanhado, pelo menos durante o período de análise, que a governança dela tem sido boa, não é envolvida com corrupções, né? É uma governança que busca sempre o crescimento, principalmente internacional. Então, boa governança, que é o primeiro ponto, a gente já tem. O segundo ponto é se ela é uma companhia do novo mercado, ou seja, se ela é 100% ON. O que significa isso? Vou explicar de uma forma bem básica. Existem ações do tipo ON e do tipo PN. ON são ordinárias normativas e PN preferenciais normativas. Nós só escolhemos aqui no Viva no Comando empresas que possuam somente ON, ou seja, ordinárias normativas. Por que disso? Porque sócio mesmo é aquele que compra ações ON. Quando você vai comprar, ela vem com um 3 na frente da sigla, né? A preferencial ela vem com 4. Preferencial, você tem preferência no recebimento de dividendos e caso a empresa venha a falir, você também tem preferência para receber. No entanto, caso essa empresa ela seja comprada por outra, as PNs não recebem nada por isso. Já as ONs sim. Então, sócio mesmo é quem tem ações ON. Por isso que a gente sempre prioriza empresas que sejam 100% ON, ou seja, a empresa ela se preocupa com sócio, porque caso ela seja vendida, comprada por um grupo investidor ou alguma coisa nesse gênero, os seus acionistas receberão também uma parte desse valor de compra, de acordo aí com o percentual que você é acionista nela. Então, a WEG ela é 100% ON. E por ser da companhia Novo Mercado, que basicamente é o que a gente usa dessa companhia, é ter 100% só de ON e ter um tag along de 100%, ou seja, caso, assim como eu estou dando um exemplo, caso ela seja comprada por outra empresa, você recebe 100% do valor correspondente ao seu número de ações, tá bom? Então, no segundo critério, se é a empresa que tem somente ON, a WEG passa por possuir somente ON e ser da companhia de Novo Mercado, certo? O terceiro ponto é se ela possui aí mais de 5 anos na Bolsa de Valores. Por que a gente utiliza esse critério? Porque para você analisar todas as empresas, você precisa analisar no mínimo 5 anos dela, né? E uma empresa que não tem esses 5 anos, é difícil você ter uma boa análise em relação aí, por exemplo, como é que eu posso explicar? Se ela é concreta ou não, se aqueles dados são concretos ou não, né? Se ela não está com caixa aí alavancado e esses 5 anos você não consegue, se você não tiver esses 5 anos, você não consegue avaliar de uma forma bem concreta, tá? A WEG, ela está na bolsa desde 1971, então ela tem muito mais que 5 anos. Então toda análise que você vai fazer, você tem que olhar os últimos 5 anos dessa empresa. Se você não olhar, se tiver menos, é melhor você descartar para não precisar correr o risco. Significa que a empresa é ruim? De forma alguma, mas é um risco a mais. Então, a WEG ela tem mais de 5 anos na bolsa. Um outro critério que você analisa, que seria o quarto critério, é se ela possui lucros consistentes. A WEG, vou pegar a minha colinha aqui, desde 2017, a gente utilizando 5 anos, como eu disse. E vale lembrar, eu não falei anteriormente, 5 anos não significa de fundação da empresa, tá? 5 anos na bolsa, porque pode ser uma empresa muito bem aí estruturada fora da bolsa, mas quando entra na bolsa é outro negócio, você entrou com vários acionistas, certo? Então precisa ter de no mínimo 5 anos aí na bolsa. Então a WEG, nos últimos 5 anos de bolsa, o lucro dela saiu de 2017 com 1 bi 100 milhões, mais ou menos, passou para 2018 em 1 bi 370 milhões, 2019, 1 bi 632 milhões, 2020, 2 bi 396 milhões e em 2021,
2.721 milhões. E nesse último ano, de 21 para 20, ela teve um aumento aí de cerca de 13,5%. Então, são lucros consistentes e ainda crescentes nos últimos 5 anos. Então, passa nesse critério, passa no critério. O quinto critério é se ela tem um patrimônio crescente, ou seja, está sempre crescendo o seu patrimônio. A WEG, a partir de 2017, ela teve aí, em 2017, um patrimônio de 6 bilhões 838 milhões, 2018 passou para 7 bilhões 853 bilhões, depois 2018, 8 bilhões 930 milhões, ou seja, só crescendo. 2020 fechou com 11 bilhões 930 milhões, mesmo em época de pandemia, e agora em 2021 fechou o balanço com 12 bilhões 377 bilhões, um aumento de cerca de 3,75% em relação ao ano passado. Então ela passa no critério de crescimento de patrimônio? Com certeza. Você pode ver que está sempre crescendo nos últimos 5 anos. Precisa pelo menos estar consistente, mas no caso da WEG, que é uma ótima empresa, está sempre crescendo. O outro critério, que é o sexto, né, o sexto e último, é se ela possui dívida e caixa equilibrados. A dívida da WEG, por exemplo, dívida bruta, né, ela saiu de 2017, ela tinha uma dívida bruta de 4 bilhões de reais, passou para 3,700 milhões, aí 3 bilhões, 772 milhões em 2018, foi caindo aí ainda mais para 2 bilhões 285 milhões em 2019, caiu novamente para 1 bilhão 686 milhões, e agora, em 2021, ele fechou aí em 1 bilhão 748 milhões, ou seja, ela veio caindo e 2020 e 2021 ela continuou estável mesmo em tempos de pandemia. Então passa no critério de dívida equilibrada, com certeza. Ah, Rafael, mas como assim dívida, né? Uma empresa que tem dívida, é normal empresas grandes terem dívida, porque ela pega um dinheiro a juro barato e investe lá dentro dela, né? Claro, para poder gerar receita e crescimento de patrimônio, então é natural ter dívida. O que não pode é ter dívida desequilibrada, dívida maior que o capital, maior que o caixa, por exemplo. Igual eu vou dar a comparação aqui para vocês, a dívida líquida, que seria você pegar essa dívida bruta e subtrair do caixa, eu vou passar o caixa aqui para vocês, ela fechou, por exemplo, 2021 com 2 bilhões 124 milhões positivos. Ou seja, se você pega o valor que tem em caixa e subtrai a dívida, ou seja, vou usar todo o caixa para pagar a dívida inteira da empresa, ainda sobra 2 bilhões de reais aí e um pouco mais, 124 milhões positivos na conta, certo? Então, como eu estou falando, esse sexto e último critério é dívida equilibrada e caixa equilibrado. Então, a dívida eu já passei para vocês e agora o caixa saiu aí de 2017 com cerca de 4 bilhões 500 milhões, depois 2018 3 bilhões 530 milhões, 2019 3 bilhões 390 milhões, 2020 4 bi 485 e 2021 3 bi 872. Ou seja, é um caixa equilibrado. Você pode ver aí que a partir de 2017 ele caiu um pouco, né? Estava em 4 bi 573, mas sempre se manteve constante, ficou em 3,5, 3,800, depois 2020 4,4 e agora 2021 3,8. Então também passa no critério. Então, analisado esses 6 critérios aí, a WEG tem o nosso selo de aprovação. Palmas para a WEG.